Romanos 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível na lei, Cristo, como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso. Graças, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por nos proporcionar este momento em que nos reunimos assim, Pai, para estudarmos Sua palavra. Pedimos ação do Espírito Santo em cada coração, em cada pensamento, em cada palavra, Pai, que venha de Ti. Possamos edificar uns aos outros em amor, assim possamos glorificá-lo, Pai. Dias difíceis, e assim possamos dar testemunho do grande amor e misericórdia por todo pecador. Te damos graças, Pai, por esse momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Desculpa, irmãos, eu estava sem o som aqui. Então, a gente já fez ali algum pensamento a respeito, né? Eu trouxe esse capítulo um pouco antes, eu estava meditando nele, e a gente vê que ele tem algumas coisas interessantes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo agora, né? É um capítulo que ele é um ponto alto assim dessa Epístola de Romanos. Ele traz principalmente a questão da certeza da salvação, mas também com relação aos que são os cristãos, né, os que são do Senhor mesmo, com tudo aquilo que se possa querer passar nesse mundo, né? A certeza que no final das contas nós temos já todas as coisas no Senhor, né? Então não existe alguma tribulação que possa vir a acontecer com qualquer um de nós, né? Ou com o mundo, né? Que, afinal de contas nós estamos incluídos nesse mundo. Então essa semana mesmo a gente conversou a respeito tanto principalmente da questão do cancelamento das reuniões, né, que foi uma coisa que para nós foi bem complicado, e quando chegou ao ponto de ter que cancelar, é aí que a gente percebe que nós estamos inclusos no mundo, né? Nós somos ele, mas fazemos parte dele, mas de qualquer maneira continuamos acima, né? Não por nós mesmos, mas pelo que a posição que o Senhor nos colocou, né? Nesse mundo. Então era a respeito disso, né, que eu lembrei, assim, desse capítulo, para a gente fazer uma meditação em cima dele. Aí se algum irmão quiser trazer alguma coisa, tô fazendo essa introdução, assim, só para a gente começar, né. Aí o Renato já também falou a respeito do áudio, então se alguém for falar, ativa o áudio, né, e se alguém não estiver falando, desliga para não ficar captando o áudio do ambiente. Falar um pouco, primeiramente, do versículo 1 do capítulo, é mais um lembrete. A gente já tem
conhecimento disso, inclusive os nossos próprios estudos, né, na Assembleia, que no versículo 1 ele fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina aí, né, nos melhores manuscritos, melhores escritos de tradução até do Darby, ele para nessa a tradução aí, né? Então, algumas outras versões acabam colocando esse nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele coloca, condicional aí, né? Então, na verdade, tem uma certa diferença entre o que ele fala uns versículos para frente, que aí já fala mais de prática, né? Então, no versículo 1 é a certeza, é a nossa posição já com Cristo absoluta, né? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Termina aí o versículo. Então, principalmente porque ele vem do capítulo 7 de Romanos, que é, né, aquele homem perturbado, né? Em conflito, que está ali, miserável que eu sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte. Então, e aí aqui é justamente aquela luta, aquela questão que muitos irmãos ainda sofrem, né? Passam por isso, estando em denominação ou não, que é parar no capítulo 7 de Romanos, né? E ele não vem justamente na conclusão, que é o capítulo 8, versículo 1, né? Então, se você tiver naquele sofrimento todo, Romanos 8, versículo 1 é o descanso completo, né? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, isso é bastante importante a gente sempre relembrar isso, porque a gente vai viver, né, não deve viver em Romanos 7, né, nessa amargura. Uma coisa interessante até no livreto que eu estava comentando antes aí, que ele fala do Espírito, justamente, existe uma diferença entre o homem carnal e o homem natural, né? Então, quando ele fala, ele está falando de que nós vivemos no Espírito, acho que o Romanos, quando ele fala que nós estamos pecados, né? E isso é que nós estamos sepultados com Cristo na sua morte, né? Então a nossa identificação com Cristo é na morte dele, né? Lembrando disso até no dia de hoje, que é o dia do Senhor, né? Nós fazemos sempre em memória de Cristo na sua morte. Então a nossa identificação com ele é na morte. Para saber que a carne, o velho homem, ele foi sepultado, né? Ele foi crucificado com Cristo e foi sepultado. Então todas as nossas práticas, né? E nossa esperança ela não tem base nenhuma na carne. Então, o Paulo ele vai falar aos Coríntios, ele não chama ele fala vós sois, a gente leu esse capítulo, né, dias atrás, vós sois naturais, ele fala vós sois carnais, né, porque o homem natural não existe, né, mas esse homem natural ele foi colocado né, e sepultado também com Cristo, né, então um crente ele pode ser carnal ou espiritual, né, mas o homem natural por si só não existe mais, né, isso é uma das coisas que a gente deve considerar, né? E aí, em capítulo 7 de Romanos, justamente ele fala, né, eu sou carnal vendido sobre o pecado, né? Ele não fala assim, sou natural vendido pelo pecado. Então, essa diferença é interessante, né? Porque ele não fala ali, justamente, como um homem que já foi convertido, né? Ele teve o comunicado vida a ele pode viver Deus, ele não é mais o homem natural, mas ele vê a carne do pecado, né? E aí toda a condenação que ela sofre ali, né? Mas, de novo, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, essa questão da carne, ela vai seguir juntamente com nós, principalmente em situações assim, como a gente vê agora, que nós somos colocados numa situação de, vamos dizer, também de escolha, né? Nós temos escolha, claro, com relação às coisas desse mundo, e saber se você está bem no espírito, né? As suas escolhas vão ser de acordo com a sabedoria do Senhor, né? Então, se a carne pode, a carne ela vai entrar em desespero, a carne ela vai entrar em pânico, a carne ela vai tomar medidas desesperadas, drásticas, e aquela, né?
e tudo, e a gente pode acabar se esquecendo, primeiro, do cuidado do Senhor, né? Nós temos o nosso Deus e nosso Pai, né? Como nós oramos, e é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele fala nesse mesmo capítulo, né? Aquele que ressuscitou ele dos mortos, né? É esse, né? É essa pessoa a quem nós nos dirigimos. Então, se o espírito está nesse nível, ele está nesse nível, ele não vai deixar a carne, né? Que a carne, é claro, de qualquer maneira, que é o velho homem, ela vai entrar em desespero, vai tomar medidas desesperadas, correr e fazer as coisas e tudo mais, né? Desesperado. Então, acho que é uma boa meditação para nós lembrarmos disso, né? Que a gente fala bastante dessa questão do espírito na certeza da salvação, isso é absoluto, né? Para nós é supremo, mas também na prática, né? No nosso na prática, para a gente saber que nós também, por causa desse espírito, nós podemos ter mais tranquilidade para poder andar aqui e na tomada de decisões também, né? Com relação às coisas, por mais desesperador que o mundo esteja entrando, né? As coisas do mundo estejam começando a entrar, como a gente tá vendo esses dias, e né, se o andar pelo Espírito vai nos dar essa maior tranquilidade, né? Não deixar que a carne comece a agir, né? Então, acho que até aí. O que faz o crente exercer a sua posição em Cristo. Romanos capítulo 8, ele inicia já nos colocando em nossa posição, já dizendo onde nós estamos em Cristo. O crente, quando ele perde de vista essa bendita posição, ele começa a se deixar, né, ocupar sua mente com as coisas de baixo, elevando o nível dessa posição, o nível da terra. Então ele já não tem mais o olhar para aquilo ao qual o Senhor o colocou, não é mesmo? Que é uma posição bendita. O poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, o Espírito, né? E o poder habita no crente. E essa é a posição do crente. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, né? E entre os mortos, é o mesmo que habita no crente, operando em todas as coisas, todas as coisas. Não falta para o crente nenhum poder, mas às vezes estamos olhando para outra direção e nos enchendo nossa mente de situações que nos tiram a visão de que realmente somos em Cristo. E assim vamos alimentar agora de coisas que tiram a paz, contrariando ali, né, o que realmente somos. O versículo 11 do nosso capítulo. Mas o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O crente não tem medo da morte. Ele pode ter medo de morrer, que é o processo, né, da dor, do sofrimento que pode anteceder a morte, mas não da morte. A morte já não tem, ela é serva do crente. Nós estamos numa posição em que estamos livres da condenação. E a consciência dessa liberdade está consciente de que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em nós, que não morremos mais, mas vivemos. Essa consciência é que nos dá a direção de andarmos em espírito, andarmos na novidade de vida, né? Não agora com a consciência do que o mundo apresenta, mas a consciência que olha apenas para aquilo que nós estamos agora, né? Com o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo que habita em nós. Então é uma coisa fantástica, não nos falta nada. O que nós temos hoje é o suficiente para darmos testemunho no dia a dia desse poder, para que não só nós, mas outras pessoas ao nosso redor também possam desfrutar dessa esperança e, através dela, podendo também crer em Cristo e viverem também novidade de vida. Até aí, irmãos.
Eu vejo aqui que em Romanos a gente tem alguns capítulos aqui bastante preciosos, que nos fala também que, principalmente no versículo 15, porque a gente não recebeu um espírito de escravidão, a gente recebeu um espírito de Deus, um espírito de bondade, um espírito vindo do próprio Deus, né? Então, isso, por que isso é importante? Porque ele nos traz aqui, Romanos fala muito da adoção agora, que nós somos filhos de Deus, né? A obra de Cristo nos permitiu ser não só chamados filhos de Deus, como ter acesso ao Pai diretamente por Cristo Jesus. Então, isso, todo cristão que crê realmente no Senhor Jesus, tem isso em seu coração, né? Consegue enxergar isso, consegue se aproximar do Pai. Isso é assim, maravilhoso, né? E essa adoção que a gente percebe, ele acompanha, né, esse capítulo e nos vai dar, assim, essa satisfação, esse gozo, essa tranquilidade, né, dessa salvação, que ela não foi uma salvação de forma simples, ela foi uma salvação de forma completa, nos aproximando de Deus de uma outra maneira, né, assim, como filhos mesmo, né? E como filhos em Cristo Jesus, vamos ter do Pai, né? Já temos, né? Vamos herdar tudo que Cristo tem, né? Por amor, a gente vai ser herdeiro com Ele no amor de Deus. Então isso também é de extrema importância. E ele fala também aqui em Romanos que nós vamos passar, como Cristo passou, né? Por diversas dificuldades. Ele veio aqui, ele sofreu. Primeiro ele sofreu, ele passou por esse mundo, tudo que a gente lê na palavra de Deus, que nos mostra o sofrimento dele, né? Porque ele consegue enxergar o homem como o homem é, não como a gente enxerga, né? E depois que ele passou pela crucificação, que ele morreu por nós, o que ele recebeu? Né? A glória do Pai. Ele subiu e recebeu a glória do Pai. É o que ele nos fala aqui também, que nós vamos passar por dificuldades, por tribulações, estamos passando, né? E só que tudo isso nada é perante a glória que nós vamos ter com Cristo, que ela nos fará esquecer qualquer coisa que a gente tenha passado aqui. Tudo que a gente tem, ou vai passar, ou já passou, significativamente pequeno em relação à glória que nós vamos ter junto com Jesus Cristo, né? Então, para a gente, nesses tempos que a gente está vivendo aí de dificuldade, né, a gente pensar nisso, que o que nos aguarda nos céus, com o Pai, com o Filho, isso aqui que a gente está passando é pequeno em relação ao que a gente vai ter, né? Assim, de amor, de esperança. Essa mensagem é extremamente importante aqui, né? Em vários momentos aqui de Romanos, ele fala disso, dessa adoção, dessa predestinação que a gente já teve há muito tempo, né? O Pai nos escolheu não agora, não nessas dificuldades, mas muito antes, né, da fundação do mundo. Então, tudo isso já estava planejado, tudo isso já, mesmo que a gente ainda não tivesse existido para que ele nos desse, para que a gente sentisse esse amor, né, ele já tinha predestinado aqueles que nele acreditam. Ele veio, morreu por todos, né? Aqueles que querem crer no Senhor vão aproveitar, vamos assim dizer, essa salvação que ele trouxe na graça. Muitos não vão aproveitar, muitos não vão querer, né? Como a gente vê aí o mundo. Mas aqueles que acreditarem no Senhor vão ter
vão ter essa satisfação, já tem essa alegria, né? Porque o cristão, como ele já tem essas certezas, ele deveria ser muito alegre em relação a isso, né? Cristo nos deixou essa alegria imensa que muitas vezes nós não sabemos aproveitar, né? Tá ok? É isso, obrigado. Até essa questão mesmo de aflições, né? O versículo 18 ele vai falar, depois outro mais para frente também, o versículo 18. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita, né? Até a criação, falando dela geral, né? Ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E depois no versículo 24 ele vai falar, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, a primeira coisa, as aflições, né, que ele vai falar no 18, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar. Então, isso que a gente está vivendo agora são só mais uma dessas aflições, né? A gente tem que olhar isso mesmo como, de alguma forma, como vindo do Senhor, também para exercitar os crentes, né, nesse mundo, a gente sabe muito bem, e olhar para essas coisas dessa forma, né? Para a gente ter também, saber que o Senhor nos dá a graça de passar por qualquer provação, mas não são para a gente ficar abalado, né? Porque nenhuma das aflições desse tempo presente são para comparar com a glória que nós sabemos que já temos com Cristo. E a questão da esperança, que ele vai falar no versículo 24 e 25, justamente, né? Que a esperança é uma coisa que a gente não vê, né? Então nós vemos e com os olhos da fé. Então, se fosse para a gente ver, não seria mais esperança, né? Então, com paciência nós esperamos, né? Qualquer que seja as coisas, e o Senhor tem cuidado, ele tem cuidado não só dos seus, como nós sabemos, né? A gente pode até dizer que ele tem mais cuidado dos seus, né? Não sei se os irmãos possa me corrigir aí em qualquer caso, mas ele continua, como em outros lugares vai falar que ele é o dominador, né? Do mundo. Ele literalmente tem um mundo, o universo nas suas mãos, né? Ele rege todas as coisas. Então ele tem o cuidado dos seus, mas também tem cuidado do mundo todo, né? Ele sabe de tudo que está acontecendo e está levando as coisas conforme a sua vontade, né? E também prover com toda a misericórdia que ele tem, né? Então, a esperança que nós temos, com certeza, ela é maior, ela tem que ser maior, e é algo que nós não vamos ver mesmo agora, né? Então, voltando naquela questão do Espírito, né? O Espírito é que vai nos dar esse olhar de fé para que nós consigamos andar nessa esperança, né? Exatamente. A esperança do crente, ela não é uma esperança que deixa dúvida. Nós não podemos pensar que que a posição que estamos em Cristo, pode ser que seja assim, né? Espero que sim. Não é essa esperança. A esperança do crente é uma certeza, é o presente. Não é algo que vai acontecer, é onde ele já está. O crente não diz espero que sim, ele diz estou em Cristo. Ele não se coloca numa posição de dúvida, porque o Senhor nos garante pela palavra de Deus que estamos em Cristo. Então, os sentimentos nossos que oscilam, nossos medos, nossas preocupações, ainda que possam nos enfraquecer nessa consciência, nós temos a fé que quem disse foi Deus,
que estamos em Cristo, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, a esperança do crente, ela não é algo que possa mudar, porque ele já está nela, vivendo nela hoje. Nós podemos, não poderemos andar em novidade de vida, não poderemos apresentar o testemunho e nem nos alegrar se tivermos alguma dúvida em relação à obra de Cristo e aquilo que a palavra nos garante. Nós somos filhos de Deus, essa adoção, por adoção, né? Você vai adotar alguém, você vai até um orfanato lá, faz os documentos, né? Aquela coisa toda, é um processo para você tirar alguém de lá. Mas o crente não foi assim, feito filho de Deus, né? Ele não foi retirado ali de um local, através de documentações. Ele morreu juntamente com Cristo e nasceu de novo em Deus, nascido de Deus, né? É como você fosse feito filho de Deus, nascido na casa de Deus, não tirado de algum lugar. O lugar que você estava morreu para você, nós morremos ali, né? E nascemos de novo em Cristo. É filho mesmo, não é filho parcial, não é filho porque comprou, porque se tornou um filho legítimo de Deus, com todas as bênçãos, com todos os direitos, com tudo que tem em Cristo, está também em nós, em plenitude. O amor de Deus, que está em Cristo, também está em nós. O mesmo amor. Não tem metade desse amor, amor menor, amor. Todo o amor, todas as bênçãos que Deus tem em Cristo Jesus, também foram dadas a nós. Não há dúvida nessa posição que estamos. Quando nós deixamos essa nossa consciência andar em dúvida, olhando para as coisas que esse mundo nos coloca, muitas vezes, são muitas informações, né? São muitas informações, muitos vídeos, muitas coisas que desviam o crente daquilo que ele deve se alimentar, que é desfrutar, né? Dessa bendita obra que o Senhor nos colocou, por graça, né? Que estamos em graça. É um privilégio. Podemos andar nesse mundo dizendo que somos filhos de Deus, né? E herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. Não tem parte delas, todas as bênçãos. E é nessa posição que estamos e que vivemos, para mortificarmos o corpo, né? O pecado e a carne, eles não são ingredientes da vida do crente. Eles não são ingredientes. Porque o crente, ele caminha olhando para a sua posição. Não digo que devemos ignorar o pecado e a carne, mas colocá-los no lugar que eles devem estar, de morte. Eles não devem fazer parte da vida do crente como ingredientes, como algo que eu de manhã está lutando, olha, isso eu tenho que... Não é uma luta, uma vida de conflito, é uma vida de vitória, é diferente. O pecado não é ingrediente para a vida do crente, nem a carne, mas não deve ser ignorado, mas colocado no seu lugar de morte. Considerar-los mortos para podermos viver em novidade de vida. Até aí. Eu queria ler alguns versículos do capítulo 5, que ele dá mais algumas coisas, capítulo 5 de Romanos mesmo, como ele fala um pouco também esperança aí no capítulo 8, né, como a gente falou agora, que a esperança é uma coisa que nós não vemos, né, e por isso que nós esperamos, mas no 5 de Romanos, ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a esperança. Peraí que eu perdi. Sabendo que nos gloriamos nas tribulações, e a tribulação produz paciência. A paciência é experiência, e a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, alguns versículos que falam bastante dessa paz, né? Esse versículo 5 fala: temos paz com Deus. Qual esse valor, né, que é ter paz com Deus, né? Então, o mundo não conhece isso, e somente aqueles que crerem mesmo no Senhor que vão saber, né, o que é ter paz com Deus, né? E depois podemos, por essa fé, termos entrada a todas essas coisas, né? E o poder se gloriar nas tribulações, né? Isso que Paulo escreve é sempre é difícil entender, né? Mas não somente isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações. E porque a tribulação ela vai produzir paciência, e isso vai ser exercício. Ele que fala isso de exercício, né? Nas nossas vidas, de qualquer cristão. E pode ser uma aprovação que seja pessoal, individual, como acontece com muitos, né? E o que a gente está vivendo agora que é uma aprovação que está exercitando a todos, né? Conjuntamente. E isso vai produzir paciência, vai produzir experiência, e a esperança vai ser também exercitada, né? Nesse sentido mais ainda, para que nós estejamos mais próximos, né, do Senhor. Tem esse livro que alguns irmãos já leram, né? Alguns, não sei se todos, mas é muito interessante ler, que é o Propósito das Provações, né? Que é do Bruce Anstey. Ele vai falar muito, várias vezes ele fala disso, né? Quando o Senhor produz uma aprovação, né? Deus manda uma aprovação na vida de um crente, ele está exercitando e formando mais de Cristo nessa pessoa, né? Para que, então, essa esperança, essa paciência, porque o Senhor, ele andou aqui nesse exercício, né? Como homem, ele teve paciência de aguardar, né? Era um homem perfeito, né? Claro que, lembrando sempre isso, um homem perfeito, não sujeito ao pecado, não tendo resposta na sua natureza para o pecado, mas ele aguardou com paciência aquilo que estava proposto para ele, né? A glória. E sabendo disso, ele se sujeitou, né, a todas as coisas aqui nesse mundo. Então, para nós também vai ser esse exercício, sabendo, né, esses versículos que trazem tanta paz para nós, né? Então, temos paz com Deus, né? Nenhuma condenação há e tudo. E esse final de Romanos 8, né, a partir do versículo 35, ele é muito, assim, é consolação pura, né? Saber que quem nos separará do amor de Cristo, né? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, né? E tudo mais. E no final, no versículo 39, né? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura que nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não tem consolação maior que essa, né, irmãos? A gente poder sempre voltar aqui e ler isso, né, no nosso coração, e dar graças a Deus mesmo, para a gente poder ter essa esperança renovada sempre, né? Não deixar os nossos corações abalados pelas provações. Essa certeza que nós estamos falando, essa esperança que não deixa dúvida, ela desperta no crente o desejo, né, de que outras pessoas também possam conhecer essa verdade. E a forma que o crente faz isso é apresentando, né, essa esperança, essa vida que temos em Cristo, e vivendo, né, vivendo essa vida. O crente, ele é uma ferramenta de Deus, né, de esperança para o mundo, porque a sua vida é uma ferramenta de Deus para salvar outros, né, para que outros também venham a conhecer essa esperança que vivemos. Então não podemos ignorar, né, no nosso dia a dia, as oportunidades que temos, o que fazer com nossa vida, ter a consciência de que temos um objetivo em Cristo, né? Temos um desejo maior do que nossa própria vida. Nós queremos viver para Cristo, para aquilo que agrada ao Senhor Jesus.
Então, o crente deve acordar de manhã e perguntar: como eu vou agradar a Deus hoje? É a consciência de que estamos em um lugar separado e não vamos colocar nossos pensamentos, nossa vida, em lugares que não nos proporcionam oportunidades de agradar ao Senhor. Porque sabemos, né, que a esperança que recebemos por graça, outros também precisam dessa esperança, precisam reconhecer que esse Cristo que morreu por nós também morreu para todo aquele que crê. E quando nós deixamos nossos pensamentos e nossa vida mergulhar em outras direções, esquecemos do nosso chamado, né? Do nosso chamado, do nosso sacerdócio, começando pela nossa casa, por todas as coisas. Nós temos que nos preocupar, né, com tudo que entra em nossa casa através da internet, de YouTube, esses pesadelos, esse pânico psicológico. Tudo isso não cabe para a mente do crente que deseja todos os dias agradar a Deus. Ele tem que saber, ter a consciência, né, chamamos consciência, de quem ele é, onde ele está, de todas essas bênçãos que nós lemos no capítulo, estão em nós. É nós. Essa energia espiritual que está em nós, a mesma que ressuscitou a Cristo, nos dá condições de sermos ferramentas de Deus para darmos testemunho desse amor e trazer paz e esperança para outras pessoas nesse momento de tanta dificuldade. É claro que muitas vezes nos vemos se perdendo em outras questões, né, que não contribui com nada, não edifica em nada, porque nossa mente é assim, né? Muitas vezes a carne, né, a carne só produz morte, né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito, né, a consciência, é vida e paz. Então o crente deve identificar na sua vida tudo que não produz paz, tudo que não leva a vida, não leva ninguém à vida, e andar sempre olhando para aquilo que agrada ao Senhor. E não é uma missão difícil, na verdade, né? Não é porque quando andamos em espírito, né, vamos sempre agradar a Deus. Mas se estivermos na carne, só vamos produzir a morte. Não é uma questão de estar em meio termo, né? É uma dificuldade. Não existe essa dificuldade. Existe o querer. Não falta poder. Pode faltar querer. Poder nunca vai faltar, porque foi nos dado, né? Nós estamos numa posição que devemos apenas dizer: sim, Senhor, hoje é mais um dia de agradá-lo e andar assim em novidade de vida, para que outros possam ver em nós essa viva esperança. Tem. O pecado na vida do crente, que quebra a comunhão, né? Que tira o crente da comunhão com Deus, ele tem algumas facetas, né? Ele muitas vezes não se apresenta tão, tão sujo, né? Tão pecado assim. Muitas vezes ele é um desvio, né? Ele é o crente deixando, né? Deixando de lado as coisas do Senhor, né? E se ocupando com outras coisas. Então, o pecado ele pode se apresentar na vida do crente como um certo desprezo, um certo negligenciamento, né? Negligenciamento, um certo afastamento, desânimo. Ele, por não haver cometido algo que o incomode assim de forma moral, né? Moral, o crente muitas vezes se encosta naquilo que ele não entende como um pecado moral, como um pecado que, né, possa trazer alguma punição, mas ele está muitas vezes o motivo do pecado negligenciando Deus, negligenciando as coisas do Senhor, não é mesmo? E é quando que o Espírito Santo na vida do crente, essa ação poderosa do Espírito Santo, né, que faz com que ele tenha a consciência, né, da sua posição em Cristo, ele deve vigiar, deve orar, porque muitas vezes o pecado não se apresenta de forma
tão aparente assim, né, com a forma de dizer, mas ele se apresenta de forma com a negligência, com o desapreço do crente às coisas do Senhor. E assim ele vai se afastando até que é pego, né, naquilo que talvez ele não volte tão rápido, né? O que era antes tão simples, apenas coisinhas pequenas, se tornou uma coisa grande, tirando dele toda a paz, toda a tranquilidade, toda que ele tem em Cristo. Agora é abafado, né? Fica obscuro para ele. Ele vai se perdendo, porque se deixou se levar pelas coisas da carne e foi se afastando de Deus ao ponto de não estar nem mais se sensibilizando, né, com as coisas do Senhor, e não percebe porque falta para ele a consciência, né, de Deus. Por isso que é muito importante, até nesse momento que nós estamos aí sem reunir, né, vamos ficar sem reunir, essas lives, né, estamos aqui juntos hoje aqui nessa reunião para fortalecer uns aos outros também nisso. Porque quando não estamos reunidos, não estamos juntos, pode talvez pegarmos uma fraqueza, um crente ou outro mais fraco, né? E ele deixar de olhar para o Senhor. Onde nós estamos, o Senhor está, né? Como diz, o céu está aberto aqui. Mas muitas vezes temos que estar sempre lembrando um do outro em oração, porque ainda que não estejamos pecando de forma tão visível, podemos devagarinho estar nos afastando de Deus, usando como pretexto este momento de não estarmos reunidos em um local físico, né? Mas lembrarmos que estamos em espírito sempre unidos, para que o diabo não nos atente a uma negligência daquilo que o Senhor deseja de nós. Oi. Então, eu estava. Acho que vocês não ouviram nada que eu falei, né? Não. Não Pode falar. nada. Então, complementando aí o que o Reinaldo tinha colocado, né? O versículo 16 e 17, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é um grande conforto para os crentes. Nós temos que nos apegar a isso, né? E nos 17 ele enfatiza mais ainda. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa é uma certeza que nos é dada, que é maravilhosa. E nós temos que nos apegar a ela, principalmente nesses momentos mais difíceis que nós estamos passando. Porque aqui tem vários versículos que se enquadram bem na situação, né? O André comentou aqui o versículo 18, né, fala das aflições, no versículo 35, né, da tribulação também, e por várias provações que a gente passa no dia a dia, pela situação presente, né, do mundo, tudo que o mundo nos apresenta, é sempre difícil de lidar se não tiver com Cristo, andando com Ele. Até aí. O Luiz continua sem áudio, Gustavo. Eu estou vendo realmente que... Bom, só acrescentar então mais alguma coisa, enquanto de repente ele volta, o que foi falado e com relação ao nosso lugar também, né, no mundo, e nesses momentos também, principalmente, porque a gente recebe uma enxurrada de informações, né, tem as informações oficiais que estão pela imprensa e as autoridades, tem as informações não oficiais, que são as que causam pânico, principalmente, e o WhatsApp está aí para dizer, né, e a gente recebe, e tanto, e aquilo outro, que está acontecendo tal coisa e tudo mais e tal. A gente sempre volta nisso, né? Quem que vai entrar nesse desespero de se deixar alarmar por isso é justamente a carne, né? Saber que todas essas coisas se abatem no mundo, vão continuar se abatendo,
né, e não é cumprimento de profecia, como já mandaram algumas coisas também e tudo. Né? A gente sempre ter a palavra firme, né, diante de nós temos a verdade hoje, né, que muitos irmãos talvez não tenham, né, irmãos que estão no sistema, então a gente não se deixar realmente alarmar por isso, né, mas também não abusar, é o mesmo princípio de sempre, né, não abusar aqui, dizer, eu sou cristão, então eu sou o super-homem, sou invulnerável, não é isso, né, eu vou sair na rua e tudo mais, respeitar também as autoridades, como as coisas estão sendo determinadas, mas principalmente a gente lembrar do nosso lugar nesse mundo, do papel, né? Então, muitas vezes a gente recebe essas coisas alarmistas com relação ao que está acontecendo e as pessoas vão morrer, não sei quantas mil pessoas vão morrer e tal. E quantas vezes a gente falou do evangelho, né, para essas pessoas que estão mandando, né, os áudios, vídeos alarmistas, tal. Talvez nenhuma vez, né? Então a pessoa manda, que o médico tal falou que tantas pessoas vão morrer e o hospital tal está escondendo informação. Beleza, mas e aí, você já creu no Senhor? Talvez a gente não tenha lembrado disso, né? A gente continua sendo o mesmo lugar, né? Tem sido até um exercício interessante a gente ver que alguns cristãos, alguns irmãos, né, em qualquer lugar, os irmãos estão. Hoje de manhã a gente precisou sair para ir na farmácia e tinha o vizinho aqui, estava ouvindo uns hinos, né, então de alguma maneira ele estava ali, né, anunciando, mostrando ali a sua fé. E não gritando na janela assim, corra para as colinas, né, como o pessoal fala, fuja todo mundo, né, e tal. Não é, né? Então, às vezes, se a gente receber isso, muitas vezes até no grupo da família a gente recebe, muitas vezes aquele desespero, fala, pô, mas e aí, você já creu no Senhor hoje para ser salvo? Se for o coronavírus que vai te levar, né? É bom ir com Cristo, né? Que seja. Então, é mais uma coisa também que a gente lembrar disso, né? Nessas questões, porque, de novo, é o papel do cristão nesse mundo, né? É anunciar Cristo, falar do porquê que nós estamos aqui e do que nós fomos deixados, né? Inclusive. Então não vai ser uma epidemia dessas que vai colocar, né, ponto final nisso, né? Nós sabemos que é só quando o Senhor nos tirar daqui mesmo. Então é mais um motivo para a gente aproveitar, né? Os meios que a gente tem. Você não pode sair na rua, tá aqui a internet, nós estamos fazendo bom uso dela agora, né? Para isso, então a gente consegue usar esse meio também para falar do Senhor, né?